Porra, hoje não vai ter intro porque eu não sei. Porque foda-se. De novo, mais uma vez, não aguento mais. Estou aqui 1h04 da manhã, dia 18 de abril de 2019. Mais uma vez, sem sono. Não sei. Hoje foi um dia cansativo, complicado, cheio de picuinhas. E nem sempre dá pra resolver tudo. Então, se nem sempre dá pra resolver tudo, às vezes ficam algumas coisas pendentes. E coisas pendentes me estressam, me deixam triste. E é assim que eu venho aqui gravar o programa pra vocês. Mas como eu sou um bom amigo para vocês, eu não vou encher esse programa de reclamação, não vou encher esse programa de coisas ruins, energias negativas entrando pelo ouvido de vocês. Eu vou aqui falar sobre coisas maravilhosas, ideias que perambulam pela minha cabeça. E uma coisa que eu pensei hoje, eu estava almoçando no famoso McDonald's, mais conhecido também como MC Donald's, esse grandioso restaurante aí que nos serve comida rápida, fresquinha e de origem altamente duvidosa. Por exemplo, alguns anos atrás aí nós descobrimos que a carne é papelão. Tinha uma história dessa, né? Que parece que a carne do McDonald's, na verdade, era papelão. Eu não sei se é verdade, mas que a carne do McDonald's é diferente de todas as outras carnes do mundo. Isso aí é verdade. E parece que tem uma coisa que eles mesmos produzem as paradas dele, né? Que tipo assim, no hambúrguer do João ali na esquina, ele compra um hambúrguer lá de 75 centavos no supermercado. E aí ele faz ali o hambúrguer e tal. Ele compra as paradinhas dele e tal. Mas o McDonald's parece que tipo ele produz as próprias paradas dele. O hambúrguer é eles mesmo que faz. Aí o queijo é eles mesmo que faz. Eles têm umas fábricas aí distribuídas pelo país. E aí eles fazem e distribuem. Distribui os condimentos aí ao redor do país e tal. Não sei se é verdade também não. Como você pode ver, isso aqui é um podcast muito responsável com o discurso que prega. Podcast em que você pode confiar. Você pode fazer seus trabalhos acadêmicos aí, usando como base esse podcast aí, com toda certeza, porque todas as informações que passamos aqui, elas são altamente verificadas, as fontes são as melhores possíveis e com toda certeza esse podcast aqui claramente é um referencial teórico para muitos assuntos aqui tratados. Hoje eu fui fazer uma prova e eu pratiquei uma coisa que eu fazia muito no meu ensino médio, que era fazer uma prova totalmente consciente sobre um assunto que você não sabe o que é. E aí foi bem interessante. Olha aí, comecei a gravar, eu tô com sono já. Bicho, é incrível isso, eu vou falar isso todo podcast, como é incrível isso. Eu começo a gravar e aí eu fico com sono. Que maravilha. Esse dia eu tava me perguntando se eu não conseguiria gravar um podcast todo dia e todo dia ficar com sono desse jeito. E aí eu dormiria bem mais fácil. Você vê que eu tava meio puto quando eu comecei, né? Agora eu já não tô mais. E outra coisa é que eu não fechei nenhum assunto praticamente. Eu comecei a falar sobre várias coisas e não fechei nada. Mas hoje eu fui fazer uma prova. E aí essa prova, ela
você tinha que ter lido uns textos lá pra responder ela. E aí tinha as questões optativas de múltipla escolha, né? E tinham as questões que eram discursivas. Elas vinham com enunciado lá e você tinha que responder e escrever, né, a resposta. Elaborar um texto que satisfizesse, que eu não sei conjugar esse verbo, que satisfazisse, não sei, escreva uma resposta que deixasse o enunciado satisfeito, né, completo ali. E aí eu claramente não tinha lido o texto. E aí tinha uma pergunta lá que era para relacionar um vídeo com um texto. Eu claramente também não tinha visto o vídeo. Mas ao longo da prova, eu lendo ali alguns enunciados de outras questões e vendo as respostas, etc., eu consegui ali elaborar o mínimo de raciocínio necessário para conseguir responder ali as perguntas de forma satisfatória. Eu fiz a prova todinha, foi bem interessante. E é isso aí. Se um dia eu me formar, eu vou me formar com base nisso aí. Inclusive eu espero que o professor não escuta esse podcast, porque eu acho que ele ficaria um pouco triste, talvez, de saber que uma resposta tão maravilhosa quanto a minha foi forjada à base de mentiras, não é mesmo? O que eu tava falando, bicho? Eu tava falando que se as pessoas quisessem usar esse podcast como referencial teórico para embasar seus trabalhos acadêmicos, sintam-se totalmente à vontade. Inclusive, minha namorada, Sofia Júlia, ela faz um curso aí de audiovisual e um dos trabalhos deles é fazer um podcast. E aí, o que é engraçado porque basicamente eu poderia estar ganhando nota acadêmica por estar fazendo esse podcast aqui. E aí foi engraçado porque quando o grupo de Sofia foi fazer o trabalho lá, eles foram no estúdio e tal, e pá, e fizeram umas entrevistas, não sei o que. Sendo que tipo, o que eu ia dizer? Esqueci. Eu ia falar que caralho, bateu um sono aqui fuderoso. Eu ia falar que eu eu faço aqui o podcast, mas eu acho que se fosse pra fazer um trabalho de verdade, tipo ir no estúdio, gravar uma entrevista com alguém, eu acho que eu não teria muito saco. E tipo, o grupo dela foi no estúdio, fez uma pauta lá, eles discutiram não sei o que. E aí eles foram no estúdio da universidade lá pra gravar. E eu acho que se fosse eu não teria essa paciência aí não. Tipo, eu tô aqui gravando os podcasts porque eu posso fazer aqui deitado na minha cama e eu falar qualquer coisa, tipo, mandar qualquer pessoa tomar no cu. Se eu quiser fazer aqui, eu posso falar qualquer coisa, né? Eu posso, não sei, eu tô imaginando aqui alguma coisa que seja muito absurda de falar, mas não consigo pensar em nada muito absurdo. Enfim. E isso é engraçado porque eu participei já de alguns trabalhos de audiovisual. Teve um curta-metragem que eu ajudei a filmar. Ele fazia parte da nota de um rapaz que estudava audiovisual. Eu já emprestei minha câmera algumas vezes pra Sofia também, pra tirar foto e gravar uns vídeos lá e tal. E eu acho engraçado porque se alguém chegar pra mim e dizer: Neto, eu tenho um trabalho pra fazer aqui de audiovisual, que
que mexe com áudio, gravação de áudio. Eu vou me dispor a ajudar 100% a pessoa, mas eu acho que se eu estivesse num curso desse aí e tivesse que fazer esse trabalho, eu não me disporia a me ajudar. Eu acharia a coisa mais chata do mundo. E basicamente é isso. Não sei porque eu comecei a falar disso, mas uma coisa que eu queria falar, que eu pensei hoje quando eu tava no McDonald's. Olha aí, eu voltando ao assunto inicial do programa. Acho que foi o primeiro assunto que eu falei, eu ia falar aqui, eu enrolei e não falei nada. Mas eu fui almoçar no McDonald's e tava muito bom. Inclusive eles lançaram novos sanduíches. Eu comi um que é a base de frango. Tem um hambúrguer de carne, um hambúrguer de frango. Tem pequenas fatias de bacon e uma cebola caramelizada que puta que pariu, tava muito bom. Mas isso não vem ao caso, né? Aí o meu pedido, ele foi um sanduíche desse, uma batata frita e um refil de chá gelado, né? E aí o meu insight veio a partir daí, porque o refil de chá gelado do McDonald's e todos os outros refis, eles tem um tempo limite ali de meia hora. Acho que é meia hora, né? 40 minutos, sei lá. E aí basicamente eu fiquei pensando, pô, bicho, eu venho almoçar aqui, eu faço o pedido e tal, pego o meu suquinho aqui, meu chá gelado, e aí eu vou comer com meus amigos, fico conversando, falando besteira, etc. Aí deu tempo do refil, aí eu não posso pegar mais. Sendo que eu sei que essa regra do refil por meia hora, ela foi criada porque simplesmente as pessoas elas abusavam de uma brecha que existia no refil, que era simplesmente o fato de que uma pessoa podia comprar um refil e dividir com 15 outras pessoas e elas passarem 3 horas tomando do mesmo refrigerante. O que geralmente eram adolescentes que faziam, né? Porque uma pessoa adulta normal da cabeça, ela não vê muito sentido nisso. Mas os adolescentes que geralmente têm a verba limitada ali, eles querem quanto menos dinheiro gastar, melhor. E também tem aquele lance de que quando você tá enganando alguém, quando você é adolescente, você se sente o máximo, né? Você sente, poxa, eu sou a aversão ao sistema, eu sou contra a cultura aqui, tô enganando aqui o Burger King, paguei um refil e tô dando refrigerante pra todo mundo aqui, todo mundo tá bebendo com um copo só, olha só que maravilha, né? E aí eu fiquei pensando que eu, um ser humano ali, a sua idade é adulta, certo? Que é o que eu acabo me considerando na maioria das vezes. Eu vou almoçar ali com meus colegas no McDonald's e eu tô lá papeando e tal. Facilmente dá 20 minutos desde o momento da compra, quer dizer, 30 minutos, né? Que eu acho que é o tempo que o refil morre. Mas ali rapidamente bate o tempo o tempo limite do refil, né? E aí, se eu vou pegar de novo, eu vou ser barrado porque já bateu esse tempo limite. Lá onde eu trabalho, eu tenho 2 horas de almoço, certo? E aí, geralmente, quando o dia tá muito estressante e tal, a galera se junta e vai todo mundo pra algum lugar e passa as 2 horas de almoço lá, né? E aí eu sou um cidadão comum que queria ficar com as 2 horas de almoço livres para pegar quantos refis eu quiser. Eu estou sendo barrado de usufruir desse benefício por causa de adolescentes que compram um refil e querem dividir com 7 outras pessoas e num espaço de 2 horas, 3 horas conseguem beber, sei lá, 20 litros de refrigerante e aí acaba dando um prejuízo para os estabelecimentos, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, que